O bairro do Butantã, localizado na zona oeste da capital, tem seu nome derivado da palavra tupi-guarani, Ibitantã, a terra batida, devido às condições geológicas de seu solo. A história da localidade data do início do século XVII, tendo surgido em 1707 com a instalação do bandeirante e minerador português Afonso Sardinha no bairro. O pedaço de terra havia sido doado a ele devido ao poder que possuía em sua época, derivado de seus negócios como escravizador de indígenas locais. Em seu terreno, ele criou o que posteriormente se tornaria o primeiro engenho de açúcar da vila de São Paulo. Após sua morte, suas terras foram repassadas aos jesuítas que habitavam a vila e eles dividiram a área em 19 sítios, entre eles aquele de nome Butantã. Sua primeira ocupação foi se dar apenas em 1750, mas o proprietário haveria de perder os direitos sobre a terra e vê-la vendida a particulares apenas 9 anos depois, graças à expulsão dos religiosos da colônia por Marquês de Pombal. Até 1889, a área situada à margem da Estrada de Itu, hoje Avenida Corifeu de Azevedo Marques, passou por várias mãos, antes de ser finalmente vendida para o governo do estado. Em 1915, as terras foram vendidas para uma grande incorporadora internacional, a Companhia City de Melhoramentos. A empresa adquiriu no Butantã uma área de 2,3 milhões de metros quadrados, com a intenção de instalar ali uma cidade-jardim semelhante ao que se realizaria no Jardim América, Jardim Europa, Alto da Lapa, Pacaembu e em outros bairros da cidade. Com a retificação do Rio Pinheiros, que juntamente com a retificação do Rio Tietê iria mudar a configuração da cidade, a City retardou as obras de loteamento. A retificação do Rio Pinheiros começou em 1928 e a companhia disponibilizou, a partir de 1935, a venda dos lotes de apenas uma pequena parte da área total, cerca de 80 mil metros quadrados. A construção das residências na City Butantã sairia a se intensificar a partir dos anos 1970. Atualmente, a região atrai moradores e empresas em abundância na procura por preços baratos, infraestrutura e melhora no transporte público. Suas terras possuem características compactas que são ideais para que as construtoras cravem as fundações de seus empreendimentos, mesmo que, ao longo da história do bairro, a restrição da construção de prédios altos em parte da área e a falta de interesse de encarar o trânsito para além do Rio Pinheiros tenham se prostrado como problemas para o mercado imobiliário. Entretanto, é alta a taxa de crescimento na venda de imóveis e o Butantã possui não apenas a maior taxa de evolução da zona oeste da cidade, como também grande destaque no mercado de São Paulo inteira. Isso se deve especialmente ao processo de desenvolvimento do local, que apresenta preços interessantes para investidores e metros quadrados muito mais baratos do que em bairros próximos. Além disso, o Butantã tem se tornado local de migração para empreiteiras e atraído projetos de investimento de torres comerciais nas margens do rio. Construída em meados de 1750, a Casa do Bandeirante é parte do Museu da Cidade de São Paulo, onde se reúnem 14 museus de território com valor histórico para a capital. Embora esse seja seu nome, é precipitado assumir que houveram de fato bandeirantes habitando a casa. O museu assim se chama apenas para retratar o período de sua construção, já que, como função efetiva, era uma casa de fazenda do período colonial brasileiro. A casa foi feita originalmente inteira de taipa de pilão, onde misturava-se barro e argila retirada do rio Pinheiros, a isso se adicionando matéria orgânica. Pilavam-se as camadas uma a uma com grandes intervalos de tempo, por isso estima-se que se passaram 30 anos até o final da construção da localidade. Entretanto, em 1950, o museu passou por uma reforma sob o comando do arquiteto Luiz Saia, também responsável pela restauração de diversas casas culturais paulistas. Por obter total liberdade durante a reforma, diversas modificações foram feitas no local, como o aumento do pé direito e a adição de paredes na área de dentro da casa. Pouco antes da reforma, a propriedade da prefeitura abrigava famílias que não possuíam onde morar, mas que foram expulsas devido à restauração. Atualmente, a casa divide espaço com exposições culturais e recebe cerca de 200 visitantes por mês. No século XIX, um avanço científico e nova concepção de organização sanitária. Por isso, surgiram no Brasil alguns dos primeiros centros de pesquisa científica de alto nível na área de saúde, independente das faculdades de medicina. Em São Paulo, foi criado o Instituto Bacteriológico em 1892. Vinculado a este, mas sediado na Fazenda Butantã, foi criado o Laboratório de Produção de Soros em 1899, oficializado apenas 2 anos mais tarde como Instituto Serum Terápico. Também no século XIX, o intenso movimento de imigração europeia causou disseminação em caráter epidêmico de varíola, peste bubônica e tifo, doenças muito comuns nos centros mais adiantados do mundo. Desenvolveram-se então, sobretudo na Europa, pesquisas sobre bacteriologia e imunologia. Em 1899, um surto de peste bubônica atingiu Santos. Seu alastramento e dificuldades para conseguir os soros e vacinas no exterior, junto com o errôneo temor da população em saber tais medicamentos produzidos na cidade, levaram Emílio Ribas, diretor de Serviços Sanitários do Estado, a instalar na antiga Fazenda Butantã um laboratório especial, hoje Instituto Butantã.
O Museu do Instituto Butantan foi organizado por volta de 1912 sob os cuidados do cientista João Florencio Gomes, um grande ofiologista. Ocupando hoje a antiga cocheira de imunização construída em 1925, o museu consolida-se e firma seu caráter educativo e cultural, sem contudo perder de vista a atividade científica que marcou a sua criação. Em 1935 e 1936, muitos cientistas e intelectuais estrangeiros foram contratados para auxiliar na implantação ou estruturação de novas áreas de pesquisa em diferentes instituições do país. Muitos deles se fixaram na Universidade de São Paulo e outros no Instituto Butantan, permitindo assim a ampliação de suas áreas de pesquisa e maior dinamismo em suas atividades de investigação científica. Atualmente ainda se mantém na área de pesquisa, com a temática dos animais peçonhentos e seus venenos. As pesquisas que estão sendo desenvolvidas visam aprofundar o conhecimento de taxonomia e biologia das serpentes, aranhas, escorpiões e taturanas, ecologia desses animais, influências sazonais e ambientais sobre a produção de venenos, entre outros. O Hospital Vital Brasil foi criado em 1945, sendo seu primeiro médico responsável José Ignácio Lobo, e tendo como principal finalidade completar os trabalhos da seção de endocrinologia. Secundariamente, o hospital também fazia atendimento às pessoas picadas por animais peçonhentos. Inicialmente, foi instalado na antiga casa do diretor Afrânio do Amaral, local hoje ocupado pela diretoria técnica do Butantan. Os pacientes picados eram atendidos no andar térreo, onde atualmente está instalada a sala de reuniões. Em 1848, o hospital foi transferido para o recém-inaugurado Pavilhão Vital Brasil, dedicando-se apenas ao atendimento e estudo de envenenamentos por animais peçonhentos, separando-se do ambulatório de endocrinologia. Em 1954, o hospital passou a ocupar sua nova sede, onde ainda se encontra. Nessa mesma época, foi reestruturado de forma a contribuir de maneira mais efetiva para o conhecimento de múltiplos aspectos clínicos do envenenamento por animais peçonhentos e para a divulgação das pesquisas. Funciona atualmente em regime de plantão de 24 horas, informando também sobre diversos pontos estratégicos no estado de São Paulo que possuem serviço de atendimento a acidentados com animais peçonhentos, que é hoje descentralizado. A Universidade de São Paulo, criada em 1934 em território de 5 milhões de metros quadrados pertencentes ao governo do estado, foi construída onde se localizava a antiga fazenda Butantan. Fundada a partir de um decreto assinado pelo então governador do estado, Armando Salles de Oliveira, não seria a primeira universidade brasileira. Entretanto, seria a primeira a reunir instituições já existentes e centralizadas destinadas à pesquisa e formação de professores. Vizinho ao campus se encontra o Jardim São Remo, uma área de ocupação que teve seu início com os trabalhadores responsáveis pela construção da universidade. Sua conexão direta é a rua próxima ao portão de pedestres ao lado do antigo hospital universitário, que se encontra permanentemente aberto. Entretanto, um dos processos mais emblemáticos e controversos da relação entre a comunidade e o Jardim São Remo foi a construção, entre 1995 e 1997, de muros separando os dois locais. O objetivo principal era de garantir a preservação das instituições da USP, já que havia grande suspeita na época de que os jovens da comunidade estariam realizando furtos na cidade universitária. Esse fato reavia uma antiga tensão entre os dois locais, fazendo com que os moradores passassem a frequentar menos o campus, além de causar protestos e até mesmo mortes. O Jardim São Remo, no entanto, também é visto como espaço privilegiado para pesquisas de campo e outros tipos de iniciativa da comunidade acadêmica. A relação entre os dois locais tende a depender muito do reitor e de seu interesse pela comunidade. Alguns dos cursos frequentam sempre o local, enquanto outros nunca são vistos. A relação também é estremecida, pois os terrenos ocupados são pertencentes à USP e o jardim é influenciado diretamente pelas decisões da cúpula universitária. Porém, desde 2015, funciona lá um posto de saúde em terreno cedido pela universidade, como também uma creche. O bairro, historicamente, sempre serviu como ponto estratégico de passagem e entroncamento de vias da cidade de São Paulo. Situadas por vezes na base do atual Morro do Querosene e margeando o rio Pinheiros, as trilhas que se bifurcavam serviam de guias tanto para os indígenas que cruzavam o continente sul-americano em direção às cidades do Império Inca, quanto mais tarde, também para os bandeirantes, tropeiros e caminhoneiros em direção ao sul do país. Os tropeiros, principalmente, obtiveram um importante papel para a definição da natureza do bairro, já que tornaram o caminho que passava pela Vila de São Paulo ponto importante para o carregamento de mulas destinadas a Minas Gerais e ao Rio de Janeiro. Mesmo que ao longo dos séculos XVIII e XIX ocorresse uma diminuição do caráter de entroncamento na cidade, não ocorreu o mesmo com a área do Butantã.
Em 1915, quando se sucedeu a vinda japonesa para o país e os imigrantes se instalaram em cidades próximas como Cotia e Biúna, os fazendeiros por vezes se utilizavam do bairro como caminho de suas carroças até o mercado de Pinheiros. Atualmente também a área conserva essa característica. Atendido pela linha 4 amarela do metrô, inaugurada em 28 de março de 2011, o local se tornou mais atrativo para moradores e para os pequenos e grandes negócios que desejavam se instalar por lá. A construção do metrô acarretou também um aumento no fluxo de pessoas que diariamente se locomovem pelo espaço, além de oferecer uma linha de conexão direta de importantes vias, como a Corefeu de Azevedo Marques, com outros pontos estratégicos da cidade, como a Avenida Paulista.